Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, nós precisamos orar e muito pelos nossos irmãos em Minas Gerais. A nossa querida Minas Gerais tem sofrido bastante esses últimos dias. As fortes chuvas que estavam lá na Bahia agora estão lá em Minas Gerais. E há poucos dias a gente falou aqui sobre o Capitólio. Perdemos vidas preciosas ali, pessoas de bem. E agora não passa nem uma semana, nem 5 dias. E aí já vem mais uma notícia ruim. Imóveis são engolidos por terra após deslizamento em Ouro Preto, Minas Gerais. Essas imagens que você vê, meu querido irmão, elas são reais, tá certo? Matéria muito recente de 13/1/2022. Ao menos 2 imóveis foram atingidos por um deslizamento de terra na manhã de hoje, em Ouro Preto, Minas Gerais. O incidente ocorreu no Morro da Forca, no encontro das ruas Diego de Vasconcelos e Pacífico Homem com a Praça Cesário Alvim, no centro histórico do município. O desabamento de um prédio da prefeitura, o mais alto entre os prejudicados, foi gravado em vídeos que circulam nas redes sociais. Não há registro sobre feridos, graças a Deus, né, meus irmãos? O município é um dos 341 em situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, 2 imóveis tiveram a estrutura comprometida e as saídas foram isoladas em 500 metros nos 2 sentidos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, moradores e trabalhadores nas proximidades do local do incidente foram evacuados preventivamente porque ainda há uma instabilidade do talude. Se houver outro desmoronamento, há uma possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos, afirma a corporação. De acordo com a Guarda Municipal de Ouro Preto, o incidente ocorreu por volta das 9h10 e o prédio armazenava materiais de tecnologia da informação de administração municipal. A área atingida em frente aos imóveis atingidos já estava isolada, após uma denúncia de popular que havia deslocamento de um pequeno punhado de terra no entorno do local, localizado em costas logo abaixo do heliporto da cidade. Recebi uma ligação por volta das 8h30 de um fiscal de nossas linhas de ônibus e deslocamos uma viatura para lá, avisando a Defesa Civil. Resolvemos isolar a área antes dos profissionais de Defesa Civil chegar. Não deu nem 15 minutos, tudo veio abaixo, afirmou o guarda municipal Dixon Fernandes. Segundo ele, o movimento foi feito por causa de uma grande pedra na encosta do local, que também apresentava deslocamento. No momento do incidente, não havia nenhum trabalhador no interior do imóvel. Agora, o casarão estava interditado desde 2012, segundo o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na época, houve um deslizamento de um trecho da encosta, comprometendo um anexo existente na parte posterior do lote. Não houve vítimas, já que a área foi interditada após funcionários da prefeitura perceberem indícios de movimentação da terra. Lidando com a emergência por causa das chuvas, o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, do PV, disse em entrevista à Globo News que as fortíssimas chuvas excepcionais acometeram a região, mas que as áreas de risco no município já são conhecidas. Ele afirma que um dos imóveis destruídos pertencia à prefeitura e outro era de natureza comercial, mas ambos estavam fechados há anos devido ao altíssimo risco. 341 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência devido às chuvas que acometem o estado há semanas. Ontem, um deslizamento de terra engoliu carros em um estacionamento da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, a 181 quilômetros de Belo Horizonte. Os veículos estavam no terreno do conjunto habitacional Dom Elvésio, conhecido como Cojan, quando o terreno cedeu. Além do deslizamento, pontes do município foram interditadas. Uma cratera se abriu na MG 262, que liga Ponte Nova e Mariana, e inúmeros pontos de alagamento foram registrados ao longo da última semana. Durante o fim de semana, ainda houve a queda de um paredão em um canil em Capitólio. Esse, inclusive, a gente falou aqui e a matéria se encerra. Bom, meus irmãos, sem querer forçar a barra, mas o Dr. Enéas, ele falava do perigo da mineração e por que o Brasil precisava do dinheiro que é seu de direito, pelo valor, pelas riquezas que aqui tem. Minas Gerais é uma terra muito rica. Não é à toa que o seu nome vem justamente disso. Muitos minérios, então Minas Gerais tem de tudo lá. Todos os minérios importantes, preciosos e valiosos estão ali. Infelizmente, como o nosso governo entregou esse grande patrimônio nacional, muito pouca população daquela região aproveita. E Dr. Enéas explicava que além do crime contra a pátria, é um crime também contra a natureza. Porque se o dinheiro entra, se o dinheiro fica no país, é preciso, para compensar essa agressão na natureza, que no final das contas é isso mesmo, você está cavando buracos ali, e literalmente estão levando o tesouro e deixando apenas os buracos. E a natureza, meus irmãos, isso é lei universal, o que se faz contra a natureza, mais cedo ou mais tarde nós vamos pagar. E o pior é que a corda arrebenta sempre no lado mais fraco, porque os grupos internacionais, que hoje mandam na Vale,
Eles nem colocam os pés no Brasil, muito menos em Minas Gerais. Eles estão lá, muitos nem são identificados, estão no anonimato. Estão lá recebendo por anos e anos as fortunas que conseguem com esse minério precioso. Enquanto para o povo, para o Brasil, para os nossos amados irmãos de Minas Gerais que estão sofrendo, perdendo parente, está ficando literalmente os buracos. E ninguém percebe isso, meus irmãos. Eles falam que é tudo em nome do progresso. Mas qual é o progresso que está ficando? Você pega o mapa da região e você vê que literalmente está ficando buracos. Se você cava um buraco e enche de água, o que é que acontece? Acontece isso que você está vendo nas últimas matérias. A região está sendo super afetada. O Brasil, meus irmãos, nesse momento ele parece um trem desgovernado. Um trem ali que só acelera e as curvas vão aparecendo ao longo do trilho e você sabe, olha, vai descarrilhar. A qualquer momento vai descarrilhar. Chame como você quiser, meus irmãos, sinais do Criador, fenômeno da natureza, mas é fato que tudo isso acontece para que a gente pare para pensar um pouco, para que o povo perceba coisas que acontecem durante o dia a dia e ninguém percebe. O resultado está aí, meus irmãos, estamos sentindo na pele tudo isso que é feito. Você sabe que para extrair esses minérios eles usam explosivo, porque muitos podem dizer, ó Davi, mas tem nada a ver, eles estão cavando minério lá longe, a gente nem vê isso acontecer aqui na minha cidade. Afinal, são mais de 300, quase 400 municípios com problema. Não tem extração de minério em todos ali. Mas, preste atenção nisso, meus irmãos, não é brincadeira. Nada que se faz contra a natureza, repito, fica sem resposta. Mais cedo ou mais tarde, essa resposta vem e vem desse jeito. Porque essas explosões vai fazendo a terra tremer, as pedras balançarem. Você sente só um tremorzinho, de boa. Mas isso durante ao longo dos anos. Crateras cada vez mais imensas, deformando literalmente o mapa do estado. Isso vai acontecendo um dia, outro dia, e esses dias viram semanas, essas semanas viram meses, os meses viram anos. E a terra aguentando. Você vê o vídeo que a gente fez sobre o Capitólio mesmo, a pedra estava rachada. Mas será que ela rachou porque tinha que rachar mesmo? Ou será que essas vibrações com os explosivos que esses caras usam o tempo todo ali não tem nada a ver com isso? Outra pergunta que você deve se fazer, meu irmão, é que se esses caras têm a ver, isso seria dito? O que aconteceu em Brumadinho, que entrou para a história do nosso país, até hoje está sem resposta. Eu tive acesso a documentos aqui de investigação de um delegado sério, e pelo que eu sei, o delegado que estava a fim de investigar, de fazer justiça, que juntou dezenas de páginas, dava para fazer um livro, formou um livro mesmo, família, maior do que um livro. A quantidade de arquivos, de denúncias, de chamadas da população reclamando que estavam usando explosivo muito forte na época. E pessoas ouviram instantes antes disso, testemunhos falando disso. Os relatórios do cara ficou maior do que aquele livro do Códex. Lembram do Códex? Que é um livrão bem grandão, que tem a lenda que foi escrita pelo próprio Capeta em uma noite. Os arquivos que o cara juntou ficou maior do que aquele livro. E esses arquivos não deram em nada, o cara foi tirado do caso. E no Brasil, como sempre, tudo acaba em pizza. Eles fazem literalmente como eles querem. Se a gente comparar, meu irmão, esse caso, né? Agora, esse deslizamento de terra que você viu nas imagens, a coisa foi séria. E graças a Deus não teve nenhuma vítima. Por quê? Porque as autoridades fizeram seu trabalho ali. Se tem risco, isola. Já no Capitólio, há 10 anos atrás que já vinha sido avisado. A gente mostrou o post, inclusive, do médico, dizendo, olha, isso aí vai rachar, vai cair. E nem ligaram. Já nesse caso, como agiram, fizeram seu trabalho, cumpriram o seu dever, graças a Deus não tem nenhuma vítima. Então, meus irmãos, você vê um caso desse, por mais que não seja um vídeo de política, tudo acaba dando em política, queira a pessoa ou não. Infelizmente, a dura realidade é que esses caras podem fazer a diferença entre a vida e a ida dessa para uma pior. Literalmente eles fazem. Às vezes a gente se perde, meus irmãos, na nossa própria individualidade e acha, ah não, eu sou mais forte do que isso, eu não preciso, tenho força para ganhar, até porque todo brasileiro é o contrário, a gente não é ajudado por governo, a gente sustenta os governos. Então por isso o brasileiro é um povo muito forte. Mas essa força acaba sendo transformada em burrice também. Porque o Estado não ajuda e atrapalha. Porque se o povo não cobra, o governo, além de não ajudar, ele ainda atrapalha. As pessoas aqui não pedem nem ajuda, elas pedem apenas que eles não atrapalhem. Então, meus irmãos, é preciso acordar, é preciso a gente ficar de olho, que literalmente é isso que está acontecendo. Na nossa querida Minas Gerais, estão levando tudo que é de valor e deixando os buracos. E a natureza vai cobrar um preço por isso. Do jeito que a coisa vai, meus irmãos, você vê pelas imagens, inclusive, a tendência para os próximos anos é isso acontecer com mais frequência.
Eu vi uma pessoa alienada dizendo assim nos comentários: olha, Davi, isso aí é normal, choveu, dá alagamento mesmo. Mas eu, pelo menos nesse tempo que tô aqui no YouTube, eu nunca tinha ouvido falar de quase 400 municípios entrar em estado de alerta. Eu nunca vi uma pedra dessa despencar, sendo avisada há 10 anos atrás, e tirar a vida de tantas pessoas. Eu nunca vi um Brumadinho antes. Ainda vamos fechar os olhos e continuar achando que isso é normal? Porque de normal isso não tem nada, meus irmãos. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Não esquece de dar os detalhes, principalmente quem mora aí, meus irmãos. Fale o que você relata, o que você vê e o que você sente. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Participe do sorteio do nosso Asta Christine. Para fazer isso, basta você adquirir um dos produtos, audiobook ou e-book. Link aí na descrição do vídeo, você compra lá pela Hotmart. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, meus irmãos. Um abraço e que Deus tenha piedade de nós. Fui!